Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa para esse jogo de logo mais. A gente tem aí toda a preparação e também a escalação do nosso Galo para essa guerra de logo mais. Sim, vai ser uma guerra. O Galo chega como favorito, então tem muita coisa para a gente mostrar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. E o momento de definição das equipes brasileiras começa mais cedo para o Atlético Mineiro. Ele tem um jogo importante. Empatou a primeira partida dessa decisão e agora em casa pode resolver. Uma vitória simples classifica o Galo para a final da Sul-Americana. O técnico Jorge Sampaoli ajusta os detalhes finais da equipe do Atlético antes do confronto pela Copa Sul-Americana, duelo de volta contra o Independente Del Valle dentro da Arena MRV. Na partida de ida, na altitude de Quito, o placar terminou em 1-1. Foi Sornosa de pênalti quem fez o primeiro gol da partida e Dudu nos acréscimos com uma assistência de Hulk que deixou esse placar igualado. Bom, para a partida de volta, Sampaoli não poderá contar com Scarpa. Ele cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem volta, de cumprir suspensão é Fausto Vera, volante. E também há uma expectativa para ver se Sampaoli vai promover ou não a reestreia de Alexander, que foi liberado recentemente do departamento médico por conta de uma lesão ligamentar no seu joelho. A expectativa para este jogo de terça-feira à noite é de casa cheia e, claro, o atleticano sonha com este troféu, para poder salvar essa reta final da temporada, onde pelo Campeonato Brasileiro é extremamente improvável que o Galo consiga uma classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Vamos falar agora de Sul-Americana, porque o Galo enfrenta o Del Valle, de olho numa vaga na final. Poucos adversários vencem, Independente Del Valle ali na casa deles. Muita gente falou da gente, não jogamos bem, empatamos contra o Independente Del Valle. Mas olha o jogo agora do Palmeiras contra o segundo colocado do Campeonato Equatoriano. O volante mentiu e o árbitro marca pênalti. Formosa, vem ele na batida e o gol! É um resultado bom, mas também tá tudo aberto, Jogamos em casa, podemos fazer muitas coisas com a ajuda da nossa torcida. Pelo meio, lá tem o Galo pro Hulk, dominou na área, agora Hulk, Dudu! Gol! A equipe do Del Valle não é bicampeã da Sul-Americana à toa, não chegou na semifinal à toa, então... Com certeza para nós é guerra. Bom, Faz de Esportes, mostramos aí o Atlético em 14 mata-matas de Conmebol, que empatou a ida e como foi fora de casa, Que empatou a ida fora de casa e como vai ser agora dentro de casa. Vamos saber daqui a pouco com o Edu Elias. E também com o Mário Marra, mas em 12 delas se classificou, em 2 não se classificou. O retrospecto é muito bom. Vamos então para Belo Horizonte, vamos conversar com Mário Marra, vamos conversar com o Edu Elias, eles já estão por lá, vão trazer as últimas informações então da partida. É claro que é um Galo com aquela esperança ainda maior, conseguir um empate no finalzinho. Fala, Marrinha, a gente está indo. Venha! Venha! Sim, companheiros. Tudo bem, pessoal? Ligado no Sport Center, tudo bem, Marcela? Boa noite. Falamos da Praça da Liberdade, atrás da gente aqui um coreto, que é muito legal ter um coreto em Belo Horizonte. Eu gosto. E o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui é um lugar muito emblemático da capital mineira e Belo Horizonte, que está vivendo toda essa emoção de receber uma semifinal da Sul-Americana, o Atlético podendo voltar a uma decisão, e em busca desse título inédito da Sul-Americana, contra um time que já foi 2 vezes campeão, Sim. Contra um time muito bom, que já tem final de Libertadores, um projeto muito consistente do Independente Del Valle, mas o resultado de 1-1 é muito bom pro Galo. Vitória simples resolve a parada. Marra, tudo bem? Boa noite. Fala, Edu, prazer estar com você, Marcela, André, Zupac, Fãs de Esportes.
aquele golzinho, né? Já aos 92, a jogada que passou por muitos pés diferentes, né? E acaba que o Hulk coloca o Dudu debaixo do gol para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. Aquele golzinho deu um ânimo diferente. Tanto que, né, Marcelo, todos os ingressos vendidos, Edu. Vamos Casa ter cheia. uma arena lotada, empurrando. Ainda assim, um jogo muito difícil contra um adversário que revela muitos jogadores, que joga bem, que se classificou para a semi, vencendo nas quartas, obviamente, um time fora de casa por 2-0 e ganhando nos pênaltis. Então, assim, vida fácil não tá no cardápio. Ô, Marra, vamos fazer uma encenação aqui pro fã de esporte? Vamos. Eu sou o árbitro e você é o Hulk. Não, eu sou o Hulk e você é o árbitro. Você que manda. Professor, foi um bom jogo, né? Acabou o jogo, tá que bom, né, professor? Foi simpático, gostou, professor? Foi, Bueno, sim, graças. foi muito, muito agradável, professor. Você já você vai? Sim, tem. Sim. Tá. Que? Cartão? Lembra, o fã de esporte se lembra disso, né? Isso aconteceu e não é que é o mesmo árbitro, né? Esteban Stoit, o uruguaio, ele que protagonizou essa cena com o incrível Hulk num jogo contra o Atlético Bucaramanga, em que o Galo se classifica, o Hulk fica ali batendo papo, achando que tá tudo bem. Amigão. Na verdade, ele tava ele tava reclamando algumas coisas, mas estava reclamando num tom bem tranquilo, né? Até que o árbitro cansou da conversa, já tá indo? Tá, então toma um cartãozão. E sorrindo, né? Foi amarelo, né? Então, esse árbitro vai estar aí de volta, o Hulk, mas eu acho que ele vai encontrar com o Hulk só mais do meio pro fim do jogo, viu, Edu? Tendência do Hulk de novo no banco e de um Atlético. O Hulk está sendo preservado também, ele já é um jogador mais velho, é um jogador que merece todo o respeito, mas eu acho que ele tá claro, né? O Jorge Sampaoli tem colocado o Hulk mais do meio para o fim dos jogos. Ele até sai jogando contra o Ceará, vitória por 1-0, mas claramente tem sido uma opção do Sampaoli e Rony. Vamos dar uma olhada na escalação provável do Galo, porque quando o assunto é Sampaoli é difícil, né? Ele troca muito os times, né? Então a gente deve ter em campo na Arena MRV Everson, Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Arana. Aí Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Fausto Vera, que deve ser o substituto do Gustavo Scarpa, uma grande ausência aí para o Atlético. Lá na frente, o Rony e o Dudu, que vem ganhando muito espaço com o Sampaoli. Marra. A possibilidade do Bernard pelo lado, a possibilidade do Bernard mais por dentro, o Alexander pode jogar. Tem o Ivan Roman, que é um jogador que o Sampaoli tem gostado muito, mas ele jogou contra o Ceará, talvez seja uma dica, né? Não vai, muito jovem e teve aquela lesão, né? Tá com uma fratura na mão, né? Eu acho que o Atlético deve ter mais ou menos essa escalação. O Scarpa, ele tanto pode jogar poderia jogar, né? Tá fora por dentro como pelo lado. Faz muita falta? Faz muita falta. Além de tudo, é a qualidade na batida de fora da área, né? 62 jogos do Atlético na temporada, o Scarpa participou de 58 no jogo contra o Ceará. Ele é decisivo logo no começo do jogo para achar o Dudu e serve o Alan Franco no gol. E na classificação contra o Bolívar, né? Finzinho do jogo também é ele que faz a bola chegar até o Bernard, o gigante Bernard, para fazer o gol da vitória do Galo. Mas não vai jogar. Aí resta saber quem faz a ligação entre meio e ataque. Normalmente o Bernard e o Scarpa, mas será que vai ficar tudo com o Bernard? Será que o Alexander joga, que tem boa chegada também? Dúvidas, é o Sampaoli. O Atlético que vem melhorando com o Sampaoli, a gente lembrava do clássico com o Cruzeiro, o empate. É uma evolução desse trabalho? Edu, o Atlético, a temporada do Atlético pegava um caminho completamente diferente, né? Pegava um caminho de segunda divisão, com muita frequência perder jogos que estava ganhando. De um tempo para cá, o Atlético tem jogado mal alguns jogos, mas tem jogado bem outras coisas que não estavam acontecendo. Antes estava só mal. Jogou muito bem contra o Cruzeiro. Poderia ter vencido o clássico. Jogou bem contra o Mirassol e teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo contra o Mirassol. Sim, o Mirassol, esse time que ninguém consegue vencer. Jogou muito mal contra o Fluminense e jogou mal contra o Corinthians. Mas a gente já começa a falar de um time que começa a apresentar evolução. E outra, né? Contra o Del Valle, o temido Del Valle, foi um empate.
fora de casa. Excelente, na altitude. Sim. Um resultado realmente muito bom, o time mostrando força fisicamente. E aí contra o Ceará, até cansado, consegue um resultado que dá uma tranquilidade, né, para a temporada. Rapidamente, a gente tem os números do Bernardo, do Dudu e do Scarpa. São 3 jogadores, como a gente disse, o Scarpa não vai para o jogo, né, suspenso, mas são 3 jogadores que vêm ganhando espaço com o Sampaoli, e em especial o Dudu, né? O Bernardo, 42 jogos, 3 gols, 2 assistências. O Dudu, 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Scarpa, como eu disse, 58 jogos, 3 gols, 11 assistências, está fora da partida. Só 2 atacantes marcaram com o Sampaoli. O Dudu, no último jogo, e o Rony no jogo contra o Sport. Quer dizer, esses atacantes precisam marcar mais. Precisam marcar. Um bastidor de 5 segundos. O Jorge Sampaoli buscou o Dudu de lado e fez um trabalho especial de explosão, de arranque, de velocidade. O diagnóstico estava faltando o arranque. O Dudu melhorou. É um trabalho especial que tem dado resultado. É isso, Marcelo, amigos. Atlético Mineiro, Independente Del Valle, ao vivo na ESPN nesta terça-feira. Vinícius Moura, os comentários do Mário Marra, também o Fábio Santos, né? Thaleu Bertozzi, eu tô aqui também, com a Nath Andrade, Grande toda a nossa elenco. equipe, para trazer também durante toda a terça-feira a cobertura. Valeu, Marcelo! Boa, valeu. Um beijo, viu, Edu? Um beijo para você também, Mário Marra. Comportem-se aí em Belo Horizonte. Um bom jogo para todos e claro que estaremos acompanhando todas as informações ao longo dessa terça-feira e o jogo vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney Plus. Vamos lá então falar sobre a partida do Del Valle contra o Galo. Vamos. André, Zupa, temos favorito para essa partida e o Galo ele vem realmente grande, vem para cima, vem diferente pelo que foi o fim de semana, mas também como terminou a partida de ida. O recorte dentro do que o Marra falou, acho que é muito essa sensação. O Galo é um time que em 2025 jogou a maior parte do tempo mal, sem gerar nenhum tipo de esperança no seu torcedor, a não ser nos jogadores que lá no papel, sabe? Abrir o elenco e ver o cara a cara. Nos últimos jogos, e aí a gente pode tirar alguns, a derrota para o Corinthians aqui em São Paulo, que foi com um time misto, né? Mas você pegar os últimos jogos mais importantes do Galo, vitória sobre o Sport, empate com o Cruzeiro, empate com o Del Valle, e até o jogo contra o Ceará no final de semana, ainda que também com um time mexido, mas é um dos melhores recortes em termos de nível técnico do Galo, na comparação com o próprio Galo. Então assim, o Galo tá jogando muito bem, tipo o Vasco, que a gente falou, tava mal e agora tá muito bem. Não é esse tipo de bem. Mas na comparação com o próprio Galo, é um dos recortes de maior crescimento. Numa hora importante da temporada em que o Galo pode chegar à final de um campeonato, do único campeonato que sobrou para ele ganhar. Então acho que nesse sentido é compreensível por que os ingressos estão esgotados, por que o sentimento é um pouco mais de confiança por parte dos torcedores. O Sampaoli vem achando o jeito de jogar. O Dudu, para mim, tá vendo aí a comemoração dele, é o grande símbolo deste recorte de recuperação. Dudu que foi bem contra o Sport, Dudu que foi bem contra o Del Valle, Dudu que deu assistência para o gol da Alan Franco contra o Ceará. Então tem crescimento ali. O Galo tem coisas importantes para melhorar, né? Então, o ataque do Galo não ganha jogo. O ataque do Galo não resolve. Sim. Resolve muito pouco. E essa é uma questão a ser resolvida, a ser trabalhada daqui até o fim da temporada. Mas eu acho que, para agora, pelo que a gente tem visto do Galo, do próprio Del Valle, o Galo é favorito para garantir a vaga final no jogo de amanhã. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Galo e toda essa preparação para esse jogo de logo mais. Então, o Galo vai com tudo para cima do Independente Del Valle. Como foi falado até pelo Bernard, eu acho que foi muito bem falado. Todo mundo falou assim, o Del Valle tá jogando muito melhor do que o Galo e tal. Se falou muito, a mídia falou muita coisa. E no jogo de ida, não foi um jogo fácil, claro, mas o jogo fora de casa, tem a viagem, tem o cansaço. O Galo conseguiu no segundo tempo fazer um bom jogo. Se tivesse mais uns 5 minutinhos, a gente teria virado lá. Pô, aí seria um resultado excepcional. Mas a gente conseguiu trazer o empate 1-1 e a gente acredita sim, com a evolução que o Galo vem tendo com o Sampaoli, que a gente consiga essa vitória nesse confronto de logo mais. Até porque o Galo não fez uma excelente partida contra o Ceará, mas o importante era vencer. Então, essa moral
esse ânimo da vitória já vem com a gente também do final de semana. Por quê? O time estava cansado, né? Então o time foi mexido, mesclado, né? Então o jogo contra o Ceará, importante foi os 3 pontos e temos que saber também que não jogou tão bem por todas as mexidas que o São Paulo teve que fazer para tentar poupar, né, um ou outro para chegar bem nesse jogo de logo mais. Então, a gente acredita sim que o Galo chega muito forte e como o Zupac falou aí bem no final, chega como favorito, porque no jogo lá, primeiro tempo ainda foi mais ou menos, foi mais para o Del Valle, mas o segundo tempo o Galo equilibrou o jogo e como a gente já falou, né? Tivesse mais um tempinho, dava para a gente ter virado. Mas aí essa festa, essa emoção ficou preservada para acontecer aqui na nossa arena. Então a gente acredita que logo mais o Galo consiga fazer um bom jogo, apresente um bom futebol, né? Conforme vem apresentando essa melhora com o Sampaoli. Então, se Deus quiser, a gente logo mais vai trazer aí um pós-jogo da grande vitória, de uma classificação com muita moral para a final da Sul-Americana, que vai ser o título que, se Deus quiser, o Galo vai levantar nessa temporada de 2025 para 2026 começar. Tem que fazer um recomeço, né? Planejamento, tem que se pensar muita coisa aí, porque o planejamento não deu certo, né? Mas aos trancos e barrancos a gente conseguiu chegar nessa semifinal e agora a gente como favorito para esse jogo de logo mais, a gente espera que sim, essa final seja nossa. Se Deus quiser, o Caneco venha para a cidade do Galo. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, também ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando as matérias e informações do nosso galão para fazer esse compilado, fazer esse corte legal com tudo do nosso Galo para você, torcedor atleticano. Valeu, rapaziada. Então, se Deus quiser, até mais tarde com a grande vitória e a classificação para a final. Um abraço.